E nesse processo, a educação de jovens e adultos, ela também tem uma importância muito significativa. Nesses países, a EJA pode ter uma importância maior do que pode ter em países da América Latina, por exemplo. A EJA no contexto dos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio. Então, quando pensa a discussão de EJA, ela é uma discussão em que esses objetivos, eles transversalizam o debate. Porque o debate da educação é sempre um debate na ótica do desenvolvimento. A plataforma africana de educação adulta que eu me referi, que é coordenada principalmente por essas 4 entidades que tem essa estrutura organizativa, ela é uma das principais expressões de organização da representação da sociedade civil. E aí, essas associações que compõem a plataforma, a ANCEFA, a campanha da Rede Africana sobre Educação para Todos, e aí vocês veem que elas sempre estão associadas, de certa forma, aos fóruns, à educação para todos, a acordos internacionais, a acordos multilaterais. A Rede de Mulheres Africanas. A questão de gênero é estruturante no debate sobre educação na África. E na EJA isso tem uma importância fundamental. Fundamental porque as pesquisas sobre educação na África apontam que as crianças não vão tanto à escola. Os países estão muito longe de universalizar o ensino fundamental, por exemplo, que corresponde ao ensino fundamental. E o sucesso é muito baixo, inclusive pela falta de escolarização das mães. A falta de educação é uma das razões explicativas da propagação do HIV-Sida, da AIDS, no continente. Então, quando pensa a educação ela é pensada na questão de gênero, ela é pensada como uma necessidade para melhorar a saúde. Até hoje, os países africanos são muito afetados, por exemplo, por epidemia de cólera, né? Febre tifoide, malária que mata muito, e doenças que elas já estão erradicadas em muitas partes do mundo, inclusive no Brasil, com a paralisia infantil, ainda afeta muito essas populações. Então, a rede de mulheres, a questão de gênero tem uma importância muito grande. Então, a sociedade civil, ela é uma sociedade muito organizada e sempre organizada em rede e em redes internacionais. Que muitas vezes, por exemplo, a nossa organização, elas são organizações muito locais ou são organizações de conexão nacional, né? É uma menor parte das nossas relações de redes que são internacionalizadas. O Daniel, da campanha, a campanha agora chegou na África. E eles estão trabalhando com a África lusófona, né? Então, eles estão nesse processo de instalação, de desenvolvimento. E aí a gente começou recentemente, teve o primeiro fórum da sociedade civil, da CPRP, e aí a gente também começou com a universidade, um diálogo com a campanha, no sentido da gente se somar juntos do outro lado do Atlântico. O objetivo geral da plataforma é estabelecer uma sociedade civil africana capaz de tomar parte ou influenciar decisões concernentes às preocupações e os desafios no domínio da alfabetização e educação de adultos, com visão de serviços de qualidade para todos. E nos objetivos específicos,
Aí vocês veem que a preocupação da plataforma também tem um perfil muito institucionalista, né, no sentido de assegurar vozes junto aos organismos internacionais, junto às cúpulas mundiais, para que tenha efetividade nas lutas que são desencadeadas nos países e no continente. Então, assegurar que o critério de procedimentos e qualidade da Unesco sejam respeitados na preparação da Confinter, conceber e estabelecer a campanha para encorajar o alto nível de participação governamental, tanto na preparação como na sua participação, produzir um relatório regional, que é esse que eu vou avançar, facilitar a partilha de informações e experiências entre as organizações e mobilizar os recursos necessários para o alcance. Uma outra rede importante que representa muito das vozes e da mobilização na África é exatamente a rede de cooperação Sul-Sul de EJA, que é uma rede governamental que aglutina os países da CPLP, que já realizou 4 oficinas internacionais, das quais 2 foram no Brasil, uma em Cabo Verde e uma em Moçambique. A rede de cooperação Sul-Sul, ela tem vários produtos, como esses livros, que são os livros derivados das diferentes oficinas. Eu trouxe todos eles para também ser postado no material de vocês, para quando vocês tiverem chance de se interessar pelo tema da cooperação Sul-Sul. Essas oficinas têm uma importância muito grande. Hoje, a coordenação dessa rede está com Cabo Verde e Moçambique, fazendo a transição para o ano que vem ser assumida por Angola, que vai sediar a 5ª oficina em 2012. Dentro ainda desse marco contextual, a gente pode pensar que as populações africanas foram privadas do direito à educação durante o seu processo de colonização. Esse marco da luta pela independência na década de 60 e 70, eu estou tomando como referência os países africanos de língua oficial portuguesa. Então, principalmente nessas décadas de 60 e 70, vão ser vivenciadas a luta da independência em São Tomé, em Cabo Verde, Guiné-Bissau, Angola e Moçambique. Nesse projeto de luta pela independência, os países foram apoiados pelos países do chamado bloco socialista. Então, Cuba e países socialistas do leste europeu tiveram uma influência muito grande no processo da luta e da constituição dos Estados nacionais. Tá? Então, quando os países conquistam a sua independência, a constituição desses Estados soberanos, desses Estados independentes, vai sofrer uma influência muito grande do ponto de vista político, do ponto de vista ideológico, né, de ideais de países socialistas, sem que esses países no seu pós-independência tenham sido. Mas foram processos de luta muito influenciados por uma orientação marxista-leninista, com concepção de partido único, né? E tudo que essa orientação traz. Ora, a educação, nessa concepção, ela tinha um papel formador, tinha um papel dirigente. E o papel da educação não era um papel de letramento, não era um papel só de acesso ao conhecimento. O papel da educação, ele era fundamentalmente um papel ideológico capaz de dar sustentação para aquele projeto de independência, para a autonomia dos países. É nesse momento que Paulo Freire, esse tempo histórico coincide com a nossa ditadura militar, e é nesse momento que Paulo Freire passa parte do seu exílio também na África, sobretudo
na Guiné-Bissau. Na Guiné-Bissau, a experiência do Paulo Freire também se transformou em livro, que é Cartas à Guiné-Bissau, onde ele relata, né, toda a sua experiência, toda a sua trajetória. O que esses países fizeram no seu pós-independência? Os combatentes na linha de frente do combate assumiram postos de professores. Eles eram da confiança do Estado Nacional. Esses combatentes tinham níveis muito elementares de educação. Então, por exemplo, quando eu fui para Guiné-Bissau, o que eu fui fazer? Eu fui trabalhar com um programa de formação de professores, com formação de formadores, com 1.500 professores de um universo de menos de 5.000, que não tinham o que no Brasil é o ensino fundamental. E muitos deles estavam entrando para a reforma, estavam se aposentando. Então, os nossos chamados professores leigos, que foram sujeitos de muitas políticas nos anos 80, foram sujeitos de programas fomentados por organismos internacionais, como o Unicef, pela incapacidade do Estado em formar os seus próprios professores. Nesse processo, eu conheci vários ex-combatentes que trabalharam com Paulo Freire. Há muitas memórias vivas de Paulo Freire nessas pessoas que fizeram a luta da independência. A reforma do Estado nos anos 80, o que o Erlando falava, o que o Roberto falou, sobre todo aquele processo do neoliberalismo, sobre a Margaret Thatcher, sobre o final dos anos 70, sobre os anos 80, tudo isso vai impactar na África. E alguns desses processos devastadores e mais antecipados em relação ao que o Brasil viveu. Porque quando o Brasil estava vivendo a chamada Nova República, muitos desses países já estavam vivendo uma reforma sob a égide do neoliberalismo, de uma forma muito acentuada. E aquela concepção de Estado, ela vai sofrer muitas rupturas, muitos daqueles ideais da luta da independência não vão se sustentar e as reformas passam a ser lideradas pelo FMI.